Tarde total. 0 Autêntica. FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM. Olha, são 4h03 em Belo Horizonte. Começa agora, como que acontece todas as quintas-feiras, às 4h, aqui na Autêntica FM, o programa Educação é para Todos. Daqui do Alto da Serra, uma vista espetacular, maravilhosa de Belo Horizonte, uma vista panorâmica, uma tarde deliciosa para a gente poder falar sobre as notícias da educação. Os fatos principais que aconteceram no mês de junho aqui na Autêntica. Junho continuou a toada do mês anterior e teve algumas importantes pesquisas divulgadas. Mas peraí, nós não vamos falar do censo. Os dados ainda estão muito crus, falta muita coisa ainda para divulgar. No Educação é para Todos de hoje, o professor Cláudio Magalhães, sempre na última quinta-feira do mês, com os destaques da educação, nós vamos falar das pesquisas sobre os efeitos da pandemia sobre os jovens, sobre o alto nível de estresse dos professores e o que está causando esse cansaço, um cansaço extremo nos professores, mas também o que eles acham da sua profissão. Aqui um spoiler, hein? Graças aos céus, mesmo com todos os problemas, eles têm um compromisso com as suas salas de aula. Por fim, a polêmica de uma escola católica ter cancelado uma palestra do Frei Beto por pedido dos pais. E até quando os pais podem interferir na escola? Vamos abrir uma enquete para ouvir a sua opinião. E a sua opinião vai ser uma participação pelo 996611067, mandando a sua mensagem de texto ou de voz para participar aqui do programa com o professor Cláudio Magalhães. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Rony, boa tarde, audiência fantástica da Rádio Autêntica Favela. Estamos aqui de novo para falar sobre educação. Toda quinta-feira vocês conversam com o professor Luiz e com convidados especiais que vão estar sempre falando de coisas importantes para que a gente continue a estudar, para que você incentive alguém a estudar, para que a gente sempre tenha o foco da educação. E no final do mês estamos aqui com algumas novidades, algumas coisas que passaram ao largo aí do noticiário e que as pessoas não prestaram muita atenção, mesmo porque a mídia não deu tanta atenção quanto merecia. Essa que é a nossa função, de trazer aqui essas informações que é para quem gosta de educação, aliás, para todo mundo, porque todo mundo precisa de educação, para que a gente possa entender como é que está o nosso ecossistema educacional. E aí o programa de hoje nós vamos abrir com essa pergunta que você iniciou aí também, né, gente? Nós vamos falar no final do programa sobre aquela polêmica que aconteceu no Sul, em Caxias do Sul. O Frei Beto estava agendado para dar uma palestra para os alunos com o título sobre fome. E aí um abaixo-assinado dos pais pedindo para que ele não fizesse a palestra. A escola cancelou o evento, passou isso para a universidade e aí virou aquela polêmica, né? Até quando os pais podem interferir no dia a dia da escola, né? Qual que é a sua opinião, você que está nos escutando? Você acha que sem limites os pais têm a obrigação e devem interferir na escola sem nenhum limite? Ou você acredita que há um limite entre a participação dos pais e a autonomia da escola? Então você pode passar a mensagem para o 996611067, mandando a sua mensagem e dê a sua opinião, ela é importante. Vamos participar do programa. Pode ser por escrita, pode ser por áudio também. Pode, né? Pode. É isso aí. Então vamos para a primeira temática? Vamos. Cláudio do Céu. Então, a primeira temática, gente, foi uma pesquisa que surgiu sobre os efeitos da pandemia nos jovens. Por que essa pesquisa é importante, gente? Porque na realidade foi feita muita pesquisa sobre os efeitos da pandemia naquelas pessoas que eram meio que o público-alvo do vírus da Covid-19, né? As pessoas mais idosas, as pessoas com morbidades, as pessoas que... E o jovem, ele ficou muito fora dessa discussão da pandemia, sabe, professor Luiz? Porque, o jovem, ele passa rápido pela gripe, ele não vai ter esse problema, como de fato, ainda bem, nós não tivemos uma mortandade
significativa entre os jovens, e aí acaba como se pensasse que a pandemia não teve efeito para os jovens, quando na realidade teve. Né? Teve. Então você teve pesquisas aí que indicaram que mesmo eles não sendo o público de maior risco, eles tiveram efeitos bastante importantes, né? Essa pesquisa foi realizada aqui no Brasil, no Reino Unido e na África do Sul. Na realidade ela foi feita no mundo todo, mas especificamente os primeiros resultados estão aparecendo, né, sobre os resultados do Brasil, do Reino Unido e da África do Sul. E eles têm 3 eixos importantes nessa discussão, que é os efeitos na educação, na alimentação e no lazer. E isso mostrou que de cara, né, você teve um problema na questão alimentar. Porque primeiro você teve umas restrições, né, obviamente por conta de saídas, etc., mas especificamente no Brasil, onde uma parte da alimentação mais substancial é feita na escola. Quem é de classe média para cima não sabe o que é isso. Não sabe que a escola também é o lugar da merenda, é o lugar onde esse jovem vai se alimentar com a comida balanceada, com uma política de alimentação, né, de nutrição, uma política nutricional. E com 2 anos de escola fechada, você efetivamente teve um enorme problema no desequilíbrio da alimentação desses jovens. Não só as crianças, mas os jovens também, né, professor? Claro, porque na realidade a escola tinha esse lugar da merenda, da alimentação, né? E aí tendo que se alimentar em casa com pouco custo, né? Quer dizer, esse encargo passa para as famílias. Sim. Né? Obviamente você teve um decréscimo ali muito importante nas questões alimentares, principalmente no Brasil. Por outro lado, a gente sempre deixa, né, Luiz, as boas notícias do nosso programa por último. Mas nessa quinta-feira nós vamos inovar um pouquinho. Tô achando que eu tô ficando muito pessimista e eu vou dando um pouquinho das boas notícias também ao longo do nosso programa. Porque a pesquisa também apontou que dentro desses países, tanto o Reino Unido, a África do Sul e no Brasil, em outros países também, o Brasil teve essa boa notícia, que com a questão da alimentação, como chama, do Auxílio Brasil. Do Auxílio Brasil. Do Auxílio Brasil, isso ajudou a minimizar o problema da alimentação. Né? Encontrar de outros países semelhantes ao Brasil, com menos recursos do que o Brasil, você teve problemas maiores. Mas o Brasil, o Auxílio Brasil, ele foi determinante a não fazer com que o problema da alimentação fosse pior do que ele poderia ter sido. Então isso foi muito importante. Eu acho que é importante a gente sempre reforçar isso, sabe, gente? Porque tem uma galerinha que acha que isso é dar dinheiro, gente, é política social. Um país só funciona se você tiver as pessoas minimamente alimentadas, minimamente com saneamento, com um mínimo de conforto financeiro, para não ter fome, para poder conseguir levantar no dia e procurar um emprego, fazer um trabalho que não seja fichado, mas que seja alguma coisa que ele consiga trazer uma renda. Isso tudo é necessário você ter dinheiro. E aí, no caso, o Auxílio Brasil, a pesquisa mostrou que salvou. Salvou, que na realidade ajudou bastante na questão desse. Imagina você tendo um filho que você de segunda a sexta, você tá tranquilo em relação ao almoço, à merenda. Porque você entrega ele pra escola, e aí você 2 anos, se você tem que bancar essa alimentação. Pesa, né? Pesa no orçamento. Pesa, obviamente, né? Nessa história, e obviamente não é. Né? E quem mais pena é justamente quem tem menos. Não é quem tem mais, porque quem tem mais vai lá no supermercado e melhora a sua compra. A camada da população mais afetada mais afetada justamente é a mais pobre, né? Então, nesse sentido, o Auxílio Brasil funciona. O Eduardo Suplicy, que é um defensor da bolsa mínima para todas as pessoas, né? Há muitas décadas ele defende isso e as pessoas gozam da cara dele, dizendo que isso é impossível. Fazem chacota com ele. E hoje o mundo inteiro já trabalha com a ideia de que é preciso que a população mais pobre tenha um mínimo de renda. Porque não tendo esse mínimo de renda, você tem consequências sociais muito piores. Nós prometemos que nós não íamos falar do censo. Mas tem um dado do censo que eu acho que é importante a gente falar, porque tem a ver com esse assunto, sabe, Luiz? De mostrar que, por exemplo, a população do Brasil, ela
cresceu muito menos do que se espera. Muito menos do que se imaginava. E aí, 203 milhões, né? 203 estava se esperando quase que era 220, 219, era 11 milhões a menos que se esperava. É muito É muita coisa. Mas qual que é o maior problema disso? Que em breve, em breve não, isso já está acontecendo agora, o nosso país vai precisar de imigrantes, para força de trabalho. Porque a longevidade, a expectativa de vida aumenta. Isso. E diminui a natalidade. E quanto mais as pessoas aposentam, você vai precisar de alguém para sustentar essas pessoas que aposentam. Pessoas que trabalham. E como nós temos menos crianças nascendo, teremos menos trabalhadores para gerar renda. É verdade. Para as pessoas ficarem mais velhas. Então, coisas que já acontecem na Europa, em breve vai acontecer aqui que nós vamos precisar dos imigrantes. Para que eles sejam uma força de trabalho, porque vai faltar força de trabalho. Principalmente a não qualificada, por assim dizer, né? Porque aquela que não tem a formação, seja a mão de obra do operário ali que não tem nenhuma formação. Entendo. Né? Então, veja bem como é que isso é importante você pensar que essas pessoas vindo para o Brasil, por exemplo, vão precisar do mínimo de uma renda mínima para morar, para se alimentar. Né? E essas pessoas, nós vamos precisar delas para trabalhar para a gente. Né? Eu mesmo, lá nos anos 90, fui para os Estados Unidos, trabalhei lá durante um tempo, lá, ou seja, tem 30 anos isso, e fui porque eu era aventureiro, não, porque os Estados Unidos precisavam de gente para lavar prato, para poder fazer asfalto, que foram os trabalhos que eu fiz, para fazer sabão industrial, porque o americano médio já não queria trabalhar mais nisso, e não tinha mais americanos para trabalhar isso. Então, aqui o Brasil vai chegar nesse ponto. A gente já tem alguns problemas de ordem de mão de obra semi-qualificada. Exatamente. Né? De qualificada já temos há muitos anos. Mas agora a semi-qualificada, vamos dizer assim, uma profissão que não é muito assim, valorizada, não é muito especializada, que tem muita parte empírica ali da prática, a gente já está tendo dificuldade com vamos ter mais, porque nós vamos ter menos jovens para isso também, né? Então, a questão da renda mínima, ela é fundamental e mostrou durante a pandemia que ela foi fundamental para a juventude, para os jovens no Brasil. Duas outras consequências a gente já sabe, né? A escola fechada, né? Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco, né? Ela gerou uma grande defasagem de aprendizagem. E hoje os professores, e a nosso próximo tema de conversa, que nós temos aí quase 80% dos professores estressados, um dos motivos é justamente esse, porque está pegando 2 anos de defasagem de alunos e ainda tendo que dar o conteúdo desse ano. Então, é um negócio muito complicado. Então, olha só, e aí o que a gente faz? Então os alunos estão de boa. Não, eles também estão estressados, porque eles também são forçados também. Então nós temos toda uma consequência hoje de um jovem estressado, desinteressado com a educação. Ele está desinteressado de aprender? Não, gente, aprende uma coisa que o tio Cláudio sempre fala com vocês aqui. Todo jovem, toda criança quer aprender. Vou repetir. Todo jovem e toda criança quer aprender. É da natureza do jovem a querer aprender. Basta você ver uma criança que ela fica horas olhando um formigueiro, ela enche você de porquês. Todos querem aprender. Por que eles se mostram desinteressados com a escola? Porque tem um monte de outras coisas que faz com que ele olhe para esse ambiente e fale assim, não é aí que eu vou aprender. Eu quero aprender sobre o mundo, mas na escola não vai me ensinar sobre o mundo. Um dos motivos é falar assim, nossa, é tanta coisa para aprender. Ou seja, hoje um aluno tem que estudar o que tem que estudar esse ano e os 2 anos para trás que ele não deu conta de estudar. E ele fala assim, não, isso é muito volume para poder, não preciso de entender tudo isso para entender o mundo. Basta eu ir no Google lá que eu aprendo, eu quero aprender sobre outras coisas. Então, esse é um grande desmotivador. Ele quer aprender. E aí nós temos uma escola engessada e os professores estressados por causa disso, com esses conhecimentos muito estanques, parados. Então, uma das consequências da pandemia, que a pesquisa indica, são também alunos jovens estressados, né, com essa educação que não a conseguiu acompanhar e dar uma solução durante a pandemia. Em relação também o lazer, né? E o lazer pegou muito mais para as crianças pequenas, sabe, professor Luiz? Porque as crianças pequenas, antes da pandemia, quando não tinha pandemia, o grande lazer delas era a escola. Ou era estar junto com outros, porque a grande importância, viu, gente, do lazer para criança pequena
ela conviver com outras crianças. A socialização é brincar no ambiente junto. escolar. No ambiente escolar. E mesmo que seja numa pracinha, que seja num lugar que ele pudesse. Na pandemia ninguém podia sair. Ficou privado. E aí isso teve uma repercussão muito grande no desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Porque elas ficaram sem o benefício do convívio em pares. Então agora nós temos crianças com problemas de alfabetização, que já devia estar lendo e escrevendo, mas não consegue fazer isso porque tem a defasagem da escola. Problemas sociais, assim, no sentido de serem tímidas ou serem agressivas porque não tiveram o convívio. Então, esse aspecto, são 3 aspectos importantes que a pesquisa tem apresentado. Em compensação no joguinho, né? Pois é, mas aí vamos sempre lembrar, né? Os joguinhos, né? Os videogames, o celular, para quem tem celular, banda larga e acesso, etc. Porque, volto a dizer, para as pessoas, para as famílias menos empoderadas financeiramente, e a gente teve que botar essas crianças em casa, sem convívio de outras crianças, nós temos hoje crianças estressadas e que a gente precisa de alguma maneira. Qual a solução para isso, né, gente? Na realidade, é a gente reforçar a escola, tentar arrumar mecanismos melhor para buscar essa aprendizagem perdida, né? No caso da alimentação, prestar atenção nessa alimentação, se tá fora do peso, de repente começar a melhorar um pouco isso, cobrar, né? De repente ajudar na escola nessa alimentação, né? Não é só cobrar da escola, a escola não tem muita condição, a diretora da escola que ela batendo e pedindo mais arroz e feijão, é a comunidade que tem que se movimentar para isso, para que ela possa ter uma alimentação sadia, pressionar o vereador, o deputado, para que ele possa ajudar a escola em relação à política alimentar. E em relação ao lazer, lembrar, gente, a principal coisa, o lazer não é uma coisa para ficar à toa. Os seres humanos são necessários, têm necessidade de lazer para se socializar. Nós somos seres gregários, nós somos primatas que gostamos de estar junto com outros primatas, com outras pessoas, né? A gente ficar isolado, a gente fica doido, fica desorientado, que a gente não é feito para ser sujeito solitário. Então, vamos voltar às ruas, vamos voltar aos convívios, botar outras crianças para brincar com outras crianças. Maravilha, doutor. Professor Cláudio, a gente dando sequência aqui no nosso trabalho, nós vamos falar um pouquinho sobre o estresse na profissão do docente. Como que isso interferiu, né? No caso da pandemia, interferiu? Olha só, foi legal essa pesquisa, o IPEC lançou, o IPEC é o antigo IBOP, sabe? E lançou um resultado de uma pesquisa mostrando que mais de 70% dos professores estão estressados. 70%? Mais de 70%. Tem um número aí que é 72, 79, mas mais de 70%. Mas 70 é muito, professor. É muito, de cada 10 professores. Gente, não é cansado. Cansado a gente fica. O negócio é estressado. Estressado é aquele que você fica em estado de transe, de que você tá angustiado, é que é difícil. Cansado é diferente de estressado. Mas de 10, 7 estão... 7 estão assim. É muito. E a hora que foi entrevistado, o professor Luiz, mais de 7 mil professores das redes públicas do país, né? E esse negócio, essa entrevista foi feita depois da pandemia, foi feita entre julho e dezembro de 2022. Então você pode perceber que não é durante a pandemia, já é um reflexo pós-pandemia. E aí eles foram saber quais eram os motivos que estavam acontecendo esse estresse. Primeiro deles, olha que interessante, você que é professor, você que é professora, coordenadora de escola, estudante, além da gente reivindicar politicamente uma melhor alimentação para nossa escola, o grande pedido dos professores hoje é pedir nessa gestão educacional apoio psicológico para professores e alunos. Entendi. Eu não falei na vez passada que, né, é o resultado da pandemia, alunos estressados, angustiados, sem motivação. Agora eu tenho professores estressados. Então, eles estão pedindo para que exista um apoio psicológico nas escolas. Afinal de contas, a gente tem lá apoio alimentar, a gente tem muitas vezes o apoio da segurança, a gente também tem muitas vezes o apoio da equipe de informática. Eles acreditam que agora o apoio psicológico seja tão importante quanto qualquer um desses. Incrível, na escala do que eles acham mais importante, professor Luiz, eles acham mais importante isso que o aumento salarial. É mais necessário, né? Hoje eles falam assim, é mais necessário se a gente tivesse apoio psicológico aqui
do que o nosso aumento salarial. E olha que vamos combinar O aumento que é o professor ganha mal e precisava muito do aumento. Olha o tamanho do desespero dos professores em relação a isso. Fora na rede pública, quando tem os professores que são contratados. Que são mais inseguros. Nós já trouxemos aqui a pesquisadora que falou sobre isso, falou assim, aqueles que são designados, que nem tem eles são extremamente inseguros. Não são estáveis, não sabem se vão continuar no semestre seguinte. Eles estão mais estressados ainda. Que lindo. Do que isso, né? Então, veja bem, essa é a maneira que a comunidade, nós também trouxemos aqui, né, educadores e educadores falando da importância, desse mês mesmo, né? Da importância da comunidade se juntar à escola e fazer reivindicações. E essa é uma reivindicação que os professores estão pedindo. Quem sabe não se junta ao CRAS para trazer um apoio psicológico? Ou tem psicólogo no bairro? Ou uma clínica de psicologia? Vamos lá, quem sabe faz um convênio. A escola precisa de sair dos muros para poder e trazer a comunidade. Trazer, e principalmente agora, trazer essa gestão, essa turma para fazer esse apoio psicológico, fazer convênios com essas instituições. Sim. Né? Para que esses psicólogos do bairro, por exemplo, possa prestar lá 2 horas por semana, por mês que seja. Mas se eu tiver um bairro morando 4 ou 5 psicólogos e eu conseguir que cada um dê 2 horas por mês, eu tenho 10 horas por mês para poder fazer, já ajuda, né? Ver se o CRAS pode deslocar esse profissional para lá de vez em quando. Então, é fundamental um grande pedido que os professores reivindicaram nessa pesquisa do IPEC. Eles falaram que, inclusive, é importante, o outro porém que estão deixando eles também bastante estressados, e nós já falamos aqui antes, né, pessoal, o próprio a recuperação da aprendizagem desses 2 anos. E aí, essa defasagem de aprendizado é muito estressante. Eu fico imaginando mesmo, se você está com um professor, com um aluno que está ali no 7º ano e você precisa que ele saiba o conhecimento anterior do 6º e do 5º. Para chegar no 7º. Para chegar ali no 7º. E aí, imagina isso para qualquer disciplina, mas imagina mesmo a matemática, o português, né? Você não consegue fazer isso e aí você tem que fazer o quê? Você tem que parar a sua aula e voltar lá atrás e dar um pouco das aulas do 4º, do 5º e do 6º ano. É muito difícil e estressante. É muito difícil. É muito difícil. Então, eles falam que é necessário demais essa defasagem, que você tem muita gente hoje com dificuldade de alfabetização, o básico da matemática, e isso tem feito com que eles ficassem, inclusive com os alunos também, bastante estressados, que é um outro motivo, né? Que é esse motivo da desmotivação do jovem, que nós já falamos aqui anteriormente, né? O jovem está desmotivado com a escola, por todos esses problemas. Ao contrário da gente que consegue verbalizar isso, conversar isso na sala dos professores, vir no rádio conversar, o jovem ainda não desenvolveu toda ainda a sua forma cognitiva de poder falar sobre isso. Então, geralmente, ele só sente. E aí, como ele não sabe expressar, o sentimento dele é um sentimento de desmotivação. De que eu tô fazendo aqui, né? Para que serve isso? Porque ele não consegue enxergar, ele não consegue fazer o raciocínio de pensar, puxa vida, eu tô sem essa minha aprendizagem sendo tá ruim por causa desses 3 últimos anos passados. Ele só simplesmente fala assim, nossa, que preguiça de ir pra escola. Ai, é muita coisa na minha cabeça, eu não vou dar conta. Então, os professores notam que os estudantes também estão bastante estressados. E aí, por fim, né, ele junta todo esse pacote e diz o seguinte, ó, já pensou ter que buscar, tem que resgatar, inovar, priorizar o currículo, tá lá, obrigatório de fazer, e ainda motivar e engajar o aluno. Olha que é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E muitas vezes, em mais de uma escola, em trocentas turmas, né? Então, a pesquisa indicou que é preciso a gente fortalecer a formação continuada desses professores. Dizer, inclusive, para ele algumas soluções. Uma das coisas que a pesquisa indicou, falou assim, olha, gente, nesse momento, sabe o que a gente precisa fazer com toda a comunidade escolar? Não deixar o professor sozinho. Porque o professor estressado tem dito que ele está se sentindo abandonado, que ele está se sentindo que ele não está fazendo sentido ali na escola, está se sentindo sozinho e que precisa de ter um apoio. Então, quando a gente dá uma formação continuada para esse professor, é como se alguém dissesse assim, não, peraí, nós estamos investindo em você.
Nós estamos sabendo que você precisa disso, né? Então essa formação continuada é um dos caminhos para fazer. Só que aí o que eu acredito é que não só isso funciona, né, pessoal? Como foi dito aqui nos programas anteriores, a comunidade abraçar a escola e ajudar, por exemplo, nessa formação, através trazendo outras pessoas para a escola, juntando os professores, dando tempo para o professor se aperfeiçoar, dando condições para que ele possa aperfeiçoar, né? E isso são políticas públicas que podem ser feitas para ajudar ele também. Mas, seguindo a questão da outra notícia, viu, professor Luiz, também tem uma boa notícia. A pesquisa indicou uma coisa muito importante, que eu acho isso muito legal e a gente notou e já conversamos aqui em outras vezes. Antes de você falar para isso, eu gostaria de chamar a atenção do ouvinte para participar pelo 996611067 e dar sua opinião sobre a participação dos pais no contexto da educação. O que você acha dos pais participarem da opinião e exigirem certas posturas dentro do ambiente escolar? Isso mesmo. 996611067. Manda sua mensagem de texto Repete ou aí de que voz. eu atrapalhei o telefone. 996611067. Você manda sua mensagem de texto ou de voz para participar da enquete com o professor Cláudio Magalhães. E olha só, né? Isso tem uma boa notícia que a pesquisa deu, dizendo que a pandemia fez com que as famílias valorizassem mais os professores. Repete, por favor. As famílias, depois da pandemia, valorizaram mais os professores. Por que você acha que isso aconteceu, professor? É porque eles viram como que é a dureza de cuidados dos meninos, dos adolescentes, das crianças, e viram a importância que é o professor na vida da criança. Olha, que saudade deles na escola. Não é? Foi exatamente isso que aconteceu. Com certeza. Tomara que isso repercute de uma maneira de vocês apoiarem também a melhoria da escola. Foi positivo. Foi positivo. Foi uma lição que os pais receberam para dar um pouquinho de valor. E você sabe que a partir do momento que os pais valorizam, a sociedade como um todo passa a olhar o professor como um todo, porque tem gente ali que está no poder de decisão do fator da remuneração do professor que sofreu com a falta dele. Então é importante isso, sentir um gostinho da necessidade, da importância, da relevância que tem o professor na formação e na educação dos meninos. O ex-ministro Cristóvão Buarque, ex-governador do Distrito Federal, ele sempre fez uma provocação que eu acho maravilhosa. Que ele falou que você quer consertar a educação pública no Brasil? É fácil. Você fala o seguinte: todo político vai colocar o seu filho na educação pública. Exatamente. Foi eleito vereador? Foi eleito deputado? Foi eleito governador, presidente? Ministro. Então, já que você é do governo, agora seu filho vai pra escola pública. Aí, ele fala assim, o dia que tiver uma lei falando isso, a educação pública vai melhorar, que é uma beleza. É uma boa ideia do professor Não Cristóvão. Exatamente. Vamos lá, pro terceiro tema. Olha, o spoiler? É a pesquisa sobre o cansaço. Não, esse nós acabamos de falar. É a pesquisa sobre o que os professores pensam sobre a sua profissão. Vamos pensar aí. Gente, 996611067, qual é a sua opinião sobre o papel dos professores? O papel dos pais na participação nas escolas. Isso. Lembrando que essa enquete tem a ver com o caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, que o Frei Beto ia fazer uma palestra sobre fome para uma escola básica e os pais fizeram um abaixo-assinado para que ele não fizesse, proibindo que ele fizesse a palestra. E aí a grande polêmica é: até quanto os pais podem interferir na autonomia da escola, se é uma interferência ilimitada, porque afinal de contas tá os filhos dele lá, ou não, ou na realidade ele tem um limite, os pais têm um limite de interferência na escola. Ou seja, é essa a opinião que a gente quer escutar. Para saber se eles devem participar e até quanto que eles podem participar. É isso aí. Agora nós vamos falar, perdão pessoal, de uma pesquisa, até quem me alertou para isso foi o Paulo Emílio da Itatiaia, que fez uma coluna, e aí ele falou sobre uma pesquisa sobre como é que os professores veem a sua profissão. Eu, a princípio, professor Luiz, até pensei assim, nossa, eu vou ter uma choradeira ali, o pessoal reclamando de tudo e tal, porque é inclusive merecido, né? Porque profissãozinha ingrata, não tem reconhecimento, paga pouco e coisa e tal, e a gente, eu falei, nossa, como é que vai ser isso? E a pesquisa surpreendeu, sabe? A pesquisa
foi feita pela USP, pela Universidade de São Paulo e pelo Instituto Jung, com mais de 6 mil professores também. E aí, a primeira e enorme má notícia é de que de 9 em cada 10 professores acreditam que é preciso ter uma escola diferente. Que essa escola do modelo que está hoje, ela está falida e ela não funciona. É uma das coisas que a gente briga muito aqui. Volto a dizer, professores, coordenadores, diretor de escola, isso não é de responsabilidade de vocês, né? Essa é uma estrutura que vocês herdam e são obrigados a fazer de acordo com as políticas estaduais, municipais e federais. É claro que há uma autonomia na escola que a gente pode tentar driblar uma parte dessas dificuldades, mas a gente sabe que essa história do currículo engessado, dessa quantidade de disciplinas, de conteúdos que hoje não mais fazem sentido nem para os alunos e muito menos para os professores, mas que eles são obrigados a dar porque tem um Enem ali que fica cobrando decoreba e que decorando determinadas coisas que são obrigatórias saber, né? Que isso engessa a escola. Então, 9 entre 10 professores acham que essa escola, do jeito que está hoje, não funciona mais. É preciso ser diferente. Até minha colega Veridiana, acabei de ver aqui no meu Instagram, dizendo isso aí, precisamos fazer diferente a escola. Obrigado, viu, Veridiana, pela participação. Então, veja só, é preciso isso. Então, a pesquisa indica isso. Mas aí, uma das coisas que é interessante a gente ver na pesquisa, né, que o que é preciso é mudar os modos de ensinar e aprender. É isso, né, pessoal? O que a gente vai lembrar é que hoje nós ensinamos da mesmo jeitinho que se ensinava antes da internet. Tem que ler o material, depois você tem que decorar e fazer uma prova, né? Essas maneiras, quando a gente se apropriava pelo mundo através do livro e através dos professores e dos pais. Hoje o aluno, muitas das vezes, entra na escola sabendo o que se vai abordar pelo que ele leu no Google, o que ele leu no TikTok, o que ele viu no TikTok, o que ele viu em outros lugares. Em maioria das vezes, equivocadas. Mas ainda assim ele viu. E aí, a escola fica meio que brigando com os meios de comunicação. Não, o que você viu tá errado. Mas, ainda assim, é uma maneira dele se apropriar do mundo. Então, há uma maneira hoje, é preciso pensar uma maneira diferente para se aprender, para se ensinar e aprender. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu fazia uma pesquisa lá em Ouro Preto, e aí o que aconteceu? A gente estava falando um pouco de como é que as crianças viam televisão e os meninos apareceram, dois meninos apareceram e disseram que tinham visto uma novela, na época a novela era se não me engano, As Sete Mulheres, que falava sobre a Revolução da Farroupilha. E essas crianças estavam assistindo isso e viram, e estavam comentando entre si, né? Olha, eu vi ontem a batalha lá na novela Sete Mulheres lá. Nossa, que batalha maluca, não sei quem matou, não sei o que e tal. E falando sobre a Guerra da Farroupilha. A professora puxou a orelha e falou: isso é hora de vocês estarem acordados, né? Vocês não podiam estar assistindo isso. Mesmo porque o que na televisão tá falando não aconteceu daquele jeito. Claro, né, gente, que não aconteceu daquele jeito. A televisão raramente coloca do jeito que aconteceu daquele jeito. Mas a professora, nesse momento, perdeu a oportunidade de pegar o entusiasmo da criança e de falar assim: pô, mas e aí, como é que foi a batalha? Deixar eles contarem sobre a batalha e a partir daí você vai fazendo as correções. Vocês sabem, né, gente? Televisão é meio exagerado, né? Você vê, por exemplo, eles estavam com o uniforme limpinho? Tava, professor, mas na guerra não tem jeito de estar com o uniforme limpinho, né? Então vocês vejam bem, por que é chamada farroupilha, né? É porque as pessoas que brigavam, eles vestiam farrapos, né? E aí, por isso que era... então eles estão lá arrumadinhos, mas nem o nome combina. Nossa, é mesmo, professor. E aí, a partir do interesse dos jovens, das crianças, você vai corrigindo, né, o que é televisão. Mas o mais importante é partir do interesse. É partir de pensar o que esses jovens gostam de escutar, de ver e fazendo as conjecturas com a vida. Outro dia o meu filho me deu uma alegria muito grande. Nós estávamos conversando inclusive sobre dificuldade de escola, né? E aí como é que é difícil para um adolescente ir para a escola, né? Falando como é que é difícil a gente pensar em formar um cidadão a partir de nota, né? Isso é um negócio meio esquisito, a gente pensar que a gente tá formando um cidadão a partir da nota que ele vai ter, né? E que a gente não tem nenhuma essa sabedoria, nunca vai estar na gente o tempo todo. Cada vez que a gente aprender, a gente vai querer aprender mais e vai perceber o quanto que a gente tá
ainda é burro, né? De não ter o conhecimento. Aí meu filho falou assim, uai, pai, isso é Sócrates. Eu falei, ora, muito bem. Muito bem, garoto. É isso mesmo, Daniel. Eu falei, Peiti, onde que você aprendeu sobre isso? Ele falou, foi na escola. Eu falei, pois é. Tá vendo como é que a gente associa as coisas que a gente aprende com o nosso dia a dia? Então, essa maneira de aprender e ensinar é que porque os professores estão reivindicando de fazer essas modificações, né? De ter mais relações democráticas. Eu adorei o programa que veio aqui, o professor Fred e o professor Sérgio, que falaram sobre a gestão democrática que eles fizeram na escola deles. Brilhante a aula deles como aqui. que efetivamente funcionou. Gente, botar esses meninos que estão tudo antenado para dar palpite, para conversar, para falar, gente, como é que a gente resolve esse problema? Se o problema do estudo, eles estão incomodados com isso. Se eles estão incomodados de ir para a escola, não é legal isso que a gente, então o que a gente pode fazer para vocês ficarem menos incomodados? A gestão democrática é isso. A gestão, vamos pedir pra movimentar as crianças, aí? os adolescentes, os alunos, a comunidade, né? Parece que o que eles conseguiram foi essa combinação, né? A participação da toda a sociedade ali daquela comunidade dentro do contexto escolar. Por isso que foi aquele sucesso. Por isso, né? Que é um sucesso. E aí, esses jovens têm ideias que nós, professores, não temos. E é engraçado que as pessoas ficam falando assim, mas o jovem é muito alienado. Aí você fala o seguinte, então, vamos fazer o seguinte, você vai pegar seu vídeo e vai fazer um TikTok na escola. A maioria dos estudantes, gente, não vai fazer de dancinha pra dentro da escola e provavelmente vai falar de algum problema social que ele vive. Ele vai falar de algum conteúdo que interessou. Ele vai fazer dancinha fora da escola, mas dentro da escola eles têm essa preocupação de estudar, né? Eles sabem dessa importância. A gente precisa ajudá-los a conversar, a democratizar esse pensamento deles pra gente também, né? E aí os professores estão dizendo isso, é legal trazer a questão das relações democráticas e inclusivas. Porque também graças aos céus, né? E aos céus aí, aos homens e mulheres que estão caminhando para uma melhor conscientização da nossa diversidade, e é muito bom o ser humano ser diverso, viu, gente? O ser humano, ele é um ser diverso, isso é que fez que a gente está aqui hoje, com tanto meio de comunicação, com tanta tecnologia, porque a gente é diverso, a gente não é só macho e fêmea, né? Nós somos seres que têm uma diversidade enorme muito grande. E isso, para que a gente possa aceitar isso, a gente precisa ser inclusivo. Para que a gente possa aceitar o diverso a gente. Para que a gente também possa incluir também. Então essa escola precisa ter tanto essa gestão democrática quanto essa gestão inclusiva. E aí a boa notícia é que com todos esses problemas, estressado, na escola errada, dando conteúdo que eles não querem, ganhando pouco, ainda assim, a enorme maioria dos professores gostam da profissão. É aquilo que fala assim, olha, não tem nada melhor para mim do que estar em sala de aula. Não me vejo em outra profissão. E não me vejo em outra profissão. Eu gosto de estar em sala de aula. Aliás, uma das queixas que eles têm isso, muitas vezes, tirar ele de sala de aula para fazer serviços burocráticos que ele não tá a fim de fazer. Se tem uma coisa que o professor não gosta, tal, aquele tal de preencher diário, não sei o que tal, que ele gosta de estar em sala de aula. Ele gosta ou de estar preparando a aula, ou de estar em aula aplicando a aula que ele preparou. Ou corrigindo a prova. Ele não gosta disso. Ele fala, porque eu corrigi a prova, tem essa coisa do ensinamento antigo. Tem a ideia do castigo. Tem a ideia de que, puxa vida, né, gente como professor, que você pega uma prova e você fala assim, nossa, essa prova aqui é do Joãozinho. Aí o Joãozinho teve as notas ruins, você fala assim, mas o Joãozinho é tão gente boa, gente. Né, assim, a dificuldade de aprendizagem dele aqui, essa prova não reflete o Joãozinho. O Joãozinho tem dificuldade em ler, em escrever, mas ele não tem dificuldade em pensar. Ele é um cara que tem uma solidariedade com os outros colegas. É um cara que mesmo não sabendo escrever direito, ele tá querendo participar. Então essa prova não reflete o Joãozinho. A prova não significa o meio mais adequado para todos os casos de avaliação do aprendizado do aluno, né? E é um retrato do momento. É o que ele sabe ali. Não, e será que esse conhecimento daqui a 2 semanas ele pode dar um clique e aprender outra coisa? Tem outras formas de avaliar, né, professor? Mas muitas vezes a escola é obrigada porque tem o Enem lá na frente que ele vai ter que fazer o teste, né? Então é isso. A gente tem escola hoje com o 6º ano da caneta pra criança, porque fala, não, você já vai treinando com a caneta porque você depois vai precisar
fazer prova do Enem, né? É um troço maluco, né? A caligrafia é uma coisa difícil atualmente, né? Escreve um pouco, né? Pois é, mas é necessário. É necessário. Mas, ó, tem mais coisas legais que eles apontaram na pesquisa, né? Ou seja, mais de 90% tem uma satisfação. Isso, Luiz, você sabe, isso eu tenho. Nossa, de vez em quando aparece um aluno meu lá nas redes sociais e fala uma coisinha assim, pequenininha, eu ganho a semana. Porque mais de 90% dos professores, a maior satisfação que a gente tem é quando você vê o aluno que aprende. Ele aprendeu. Que o aluno fala assim, professor, entendi. Entendeu com convicção, não foi só pra te enganar, né? Aquele cara que depois de anos fala assim que você, professor, eu lembro de você, sabe aquela coisa que você me falou na sala de aula? Eu não lembro, né? Imagina se eu vou lembrar de tudo. Eu falo assim, aquela coisa que você me falou, aquilo ali mudou minha vida. Aquilo ali fez com que eu aprendesse uma coisa legal. Isso, gente, é uma coisa maravilhosa e tem meus colegas, 90% deles acham a mesma coisa. E uma coisa importante, viu, gente? A enorme maioria, acho que são 98%, gosta de dividir o seu trabalho com outros professores. Né? Professor também não é um bicho solitário, ele não gosta de ser solitário. Sabe o que ele gosta? Sabe que um lugarzinho que a gente gosta, a gente chama-se sala dos professores. Porque na sala dos professores a gente divide experiência. A gente faz um conselho de classe. Sabe o Joãozinho? Nossa, o Joãozinho teve uma prova ruim, mas ele é um garoto, aí outro professor fala assim, nossa, o Joãozinho é gente boa demais. Na minha turma, por exemplo, já em geografia, ele é muito bom. Assim, olha, você, pois é, em matemática ele não é. E aí, como é que nós vamos fazer com o Joãozinho? O Joãozinho é bom de geografia, não é bom de matemática, é um cara legal. Então, aí a gente começa a discutir em sala e falar sobre o Joãozinho, olhar o Joãozinho de outro jeito, não é? Então, aí a gente tem que, nossa, gente, outro dia eu fui na sala ali, eu fiz uma coisa, eu escutei lá o professor Cláudio, e aí eu resolvi fazer uma gestão democrática na minha sala. O pessoal estava muito desanimado, e aí eu falei, gente, bom, você tá desanimado, também tô desanimado, então vamos fazer o seguinte, o que nós vamos fazer para animar essa aula? E aí os alunos falaram, professor, por que a gente não faz um desafio pelo WhatsApp? Uai, eu fiz aquilo, foi legal. E a professora, nossa, acho que eu vou fazer isso na minha sala também. E é isso que acontece, gente, na sala, porque os professores gostam de dizer os seus sucessos. E outra coisa, é uma profissão que a gente gosta de dizer dos fracassos também. Ela fala assim, gente, aquilo que eu escutei na formação foi aplicar em sala de aula, não deu certo não. Deu certo não, melhor a gente não fazer isso não. Eu falei, não, na minha também deu. Ou, na minha deu, mas é porque eu fiz isso e aquilo. Então na minha não vou fazer. Na minha não vou fazer desse jeito, vou fazer do jeito que você falou. Então, a gente divide os fracassos também. Talvez é uma das profissões que a gente mais divide fracasso, né? Então, o professor gosta de dividir o seu conhecimento. Aliás, essa é a nossa função, né? A nossa função é dividir conhecimento, é construir conhecimento com as pessoas. Por que não fazer isso com os colegas? Então, essa é uma coisa legal. A gente ter oportunidade nas escolas de fazer com que os professores possam se reunir e trocar as experiências. O WhatsApp, gente, não é para ficar bom dia, boa noite, boa tarde. É também, porque é legal o acolhimento. Mas é ter um lugar que a gente possa dividir as experiências que a gente está fazendo, né? Então, o que essa pesquisa estava dizendo, então, que dividir as experiências lá na sala dos professores, ter um ambiente interativo, construir esse conhecimento. E olha só, aí uma notícia ruinzinha, né? Bem ruim, por sinal. Já que eu dei notícias boas, agora vou dar uma notícia ruim, inverti. Só 7% dos professores brasileiros consideram que são valorizados como médicos, advogados e engenheiros. Olha que tristeza isso, gente. Você que está me escutando, você já valorizou o professor ou a professora da escola do seu filho e da sua filha? Porque a enorme maioria, 93%, se acha menos valorizado, você se sente inferior do que médico, advogado e engenheiro. E esquece, inclusive, né, que todo médico, advogado e engenheiro para ser médico, advogado e engenheiro, precisou de professor. Senão eles não eram nem médico, nem advogado, nem engenheiro. Então, a gente também precisa acolher os professores. A gente também precisa incentivá-los, fazer com que eles ampliem a autoestima deles. Dinheiro é muito bom, e se a gente puder continuar sempre brigando para valorizar o salário deles, melhor. Mas não é tudo. Como ele mostraram ali também. Eles querem também que sejam valorizados, reconhecidos, que tenham apoio de formação, que tenham apoio psicológico, que tenham um ambiente de dividir, troca de experiência com os outros professores, né? Então, tudo isso é possível ter para o professor, para ele se sentir
mais valorizado. Maravilha. Vamos agora pro encerramento? Vamos. Você pode ligar pro 996611067 e mandar uma pergunta aqui para o professor Cláudio Magalhães, de voz ou de texto. Nós queremos saber qual que é o papel aí dos pais, né? Se eles devem interferir no contexto da escola, no contexto ali dos conteúdos pedagógicos. Porque esse caso é um caso que aconteceu esse mês de junho, viu, pessoal? Lá na Universidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul, eles têm lá uma escola, um colégio, e aí chamaram o Frei Beto, que todo mundo conhece, já ouviu falar, né? Que também é um filósofo, e ele ia lá dar uma palestra sobre o Fomes do Brasil e a Esperança do Futuro. Olha o título, né? Não tinha nada de polêmico nesse título, né? Afinal, Fomes do Brasil e Esperanças do Futuro. E aí um abaixo-assinado com mais de 2 mil assinaturas de pais reivindicaram que a escola não desconvidasse para palestra nesse colégio. Ele foi desconvidado pelo colégio e foi levado naquele mesmo dia, já que estava lá mesmo, né? Levaram ele para dar uma palestra na Universidade de Caxias do Sul. E isso gerou uma grande polêmica, né? Que é uma polêmica, eu queria escutar primeiro meu colega Luiz, o que ele acha disso, porque é o seguinte, afinal de contas, estava certo isso? Os pais fazerem um abaixo-assinado e dizer para a escola assim, você não pode levar determinado fulano. Esse cara não pode levar. Ou, na realidade, a escola tem que ter uma certa autonomia e de falar o seguinte, não, peraí, pais vêm até aqui, daqui para lá é a escola que manda. O que você acha, professor Luiz? Olha, quando a gente pensa nessas possibilidades, a gente vê que o ambiente escolar, ele é por definição ambiente democrático, né? Agora, nós não podemos fazer uma censura prévia, né? Do que vai ser discutido lá, porque você não sabe o que o Frei Beto tem a dizer. Então você não pode censurar a fala que ele vai trazer. Agora, os pais podem interferir em questões mais globais, mais genéricas, mas nesse caso, professor, tá dentro do ambiente escolar, tá dentro do ensinamento. Qual é a capacidade que os pais têm, a formação que os pais têm para definirem quem vai ou não dar palestra na escola? Quer dizer, podem haver pais preparados, sim, mas podem ser desafetos. Uhum. E quando há um grupo ali que está desafeto, que vai contaminar os demais, pode ser que haja essas discordâncias e aí vem um abaixo-assinado para cercear uma palavra, uma fala que vem de um lugar dos saberes, que é o Frei Beto. Né? Então, eu acho que a escola, para poder chegar nesse ponto, ela deveria ter uma certa autonomia e de falar, ó, não, assim, vocês não querem e tal, mas vem aqui assistir a palestra para você ver. Por quais razões, né? Então, eu acho que nesse caso é flagrante ali uma censura da opinião, porque você tem que escutar. E o que você acha? Qual foi o recado que esses pais passaram para os seus filhos? Você vai aprender o que eu quiser e não o que a escola tem a ensinar. Esse que para mim, Luiz, é a parte mais grave. Delicado, é mais delicado. Porque é o seguinte, quando você tem a escola, gente, eu costumo sempre de dizer, e é difícil a gente falar isso como professor, o principal objetivo da escola, pessoal, não é encher a cabeça dos jovens de informação. Não é esse o objetivo. O objetivo da escola é construir conhecimento. O conhecimento não é dado. O conhecimento é construído. E como é que ele é construído? Você passa uma informação e com essa informação você vai fazer com que essa informação faça sentido para aquele sujeito que está recebendo essa informação. Como é que ele vai fazer esse sentido? Ele vai fazer sentido através da experiência dele, através de outras visões de mundo, para que ele possa pegar aquela informação e falar assim, entendi. Quando alguém fala, entendi, ele não fala entendi que ele sabe que é 2 mais 2 é 4. Ele fala assim, entendi. Então, se um dia eu tiver 2 laranjas e tiver mais outras 2 laranjas, quando eu olhar para aquele grupo de 2 laranjas mais 2 laranjas, eu vou ter 4 laranjas. Bom. Agora, você fala assim, por exemplo, para alguém de outro país, laranja, onde um país, para um americano que não sabe o português,
e vai falar assim: olha, meu amigo americano, quanto é 2 laranjas mais 2 laranjas? Para ele não vai fazer o menor sentido. Ele não vai ter conhecimento construído. Por quê? Porque em inglês você não fala 2 laranjas, você fala 2 orange. Então, ele não tem, pela experiência dele, a possibilidade de construir um conhecimento através da informação que eu tô dando para ele. Porque ele precisa ter uma prévia, um conhecimento anterior, uma vivência cultural, ele precisa ter um monte de outras coisas que quando o sujeito passar a informação para ele vai fazer com que ela tenha sentido. Então lá o professor dele em inglês falar assim, ó, 2 orange, more 2 orange, ele vai falar assim, oh, I understand. 4 orange. 4 orange, entendeu? Agora eu entendi. Porque ele vai fazer isso a partir da cultura dele, da língua dele, da vivência dele. Isso, meus amigos, a gente só consegue num ambiente em que você tenha mais do que um sujeito dando informação. Pois é, professor. A formação do pensamento crítico, você tem que ouvir os dois lados. Não adianta você ouvir... Muito mais do que os lados dois, né? Eu tô dizendo assim de uma forma antagônica, né? Sim. Mas antagônica, claro. Você tem que pensar, eu não quero ouvir o Frei Beto, não, eu só quero ouvir esse outro lado. Não é bem assim, né, professor? Na sua casa, você pode escutar quem você quiser. É a sua casa. E aí, dentro da sua residência, é isso que uma das escolas fala, que a escola falou bem, assim, a educação de valores, de crenças, do que a família acredita, isso é na família. Esse é na família. É verdade, a escola não tem como ensinar valores da maneira como uma família ensina. Porque ali dentro, a questão básica, a essência é a família. Agora, o conhecimento que foi construído pela humanidade ao longo dos seus milhares de anos, só pode que ensinar isso ser o ambiente escolar, onde eu vou ter a divergência, antagonismo, o lado A e o lado B, mas eu vou ter um monte de lados A mais B, A mais C, são um monte, não é só o branco e o preto, mas várias todas visões, as caras cinzas que tem ali no meio. Todas as outras áreas que vão dizer ali. Vou pegar um exemplo bem simples. A nossa geração, Luiz, aprendeu que quem descobriu o Brasil foi o Cabral em 1500. Sim. Não é isso? Sim. Hoje, graças aos estudos, né, e a diversidade, a melhoria da humanidade, a gente não pode dizer que o Brasil foi descoberto, porque o Brasil tinha um monte de culturas. Dizem que existiam mais de 2.000 culturas diferentes vivendo no território brasileiro. Então ele não pode ter sido descoberto, ele foi a chegada dos portugueses. A chegada dos portugueses foi em 1500. Sim. Então, os portugueses descobriram o Brasil em 1500, mas o Brasil já existia, já tinha milhões de índios aqui, já existiam milhões de nações, né? Tinha os Guaranis, os Aimorés, tinha os Tupinambás, tinha os Tamoios, tinha um monte de outras nações, e nações mesmo, gente, não é tribo não, nações. O que é nação? Nação significa que você tem cultura, você tem linguagem, você tem território, você tem crenças, você tem culturas diferentes uma das outras. E você tinha. Não era tudo índio do mesmo jeito, não. Os Tamoios quebravam o pau com os Tupinambás. Não se encontra de jeito nenhum. Então, você tem um monte de coisas assim. Então, hoje, eu só fui aprender isso agora, né? Há pouco tempo, porque na minha infância, eu aprendia que só existia, que índio era tudo bugre. Pois é, você sabe que o Arão Reis, que projetou Belo Horizonte, né? Perguntava por que as ruas, num sentido, são nome de tribos indígenas e no outro dos estados. Pra quem tá escutando a gente fora aqui de Belo Horizonte, viu, pessoal? Aqui em Belo Horizonte tem isso. Nós temos as ruas Aimorés, Timbiras, Tupinambás, Tamoios, tudo seguidinho. Guarani, tá? Goitacás, todas são paralelas. Todas paralelas. E a outras são dos estados. Dos estados. Avenida Paraná, Rua Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. E na sequência, né? Desde Santa Catarina até o Rio Grande do Norte. Aí o Arão Reis foi um dos caras que fizeram esse projeto. Que fez o projeto. Ele falou, não, é o seguinte, os índios, eles não se cruzam. Porque é exatamente por isso que as ruas são paralelas. Isso, olha. Né? Bacana isso, né? Não é legal isso? Então, a gente aprendeu isso agora. Olha que maravilha. E hoje nas escolas é ensinado assim. Então veja, se a gente tá parado com essa educação como eu me ensinava lá, até hoje nós estaríamos tratando o índio como se fosse um bugre, como fosse um animal. Então a humanidade, ela melhora porque a gente coloca outras opiniões na escola e traz mais informação e debate, traz, etc e tal. Então, a escola é esse lugar da construção do conhecimento.
Ainda assim, os pais podem inclusive escolher qual escola. Embora nós temos uma política escolar, curricular, que nesse sentido é importante, tem que ser básica de todas, mas sim, eu posso querer que meu filho estude numa escola que tenha lá um pouco mais de pegada no catolicismo. Ah, não, eu quero que a minha escola tenha uma pegada mais leiga. Não, eu quero que a minha escola seja mais progressista. Você pode escolher o tipo de escola que você quiser, porque todas elas vão ter um básico, que é da política nacional, e os outros, sim, vai ter mais as pegadas do valor da família. Agora, o que não pode interferir é na autonomia da escola de dizer o seguinte: eu preciso trazer opiniões divergentes. Se o menino chegou em casa e falou para você que o Frei Beto falou isso e você não gostou do que o Beto falou, converse com seu filho e dê a sua opinião. Olha que beleza. Ele vai ter duas opiniões. Ele vai ter a opinião do Frei Beto, vai ter a sua opinião. Provavelmente ele vai, se ele não for adolescente, ele vai topar a sua opinião. E se ele for adolescente, ele vai topar do Frei Beto, só pra ser do contra. Mas ele vai crescer um jovem com diversidade. E é nessa diversidade, nessa possibilidade de escutar vozes diferentes, ele vai crescer e vai desenvolver o conhecimento. E aí, para deixar os pais mais tranquilos, né? Os valores que você passa para eles, as crenças que você passa para ele, vai ter um lugar de adubo muito mais fértil. Porque em solo pobre, nada cresce, ou cresce pouco. Mas se eu tenho um solo fértil e você planta a mesma sementinha, ela vai crescer com raízes mais profundas. E seu filho, desde já, merece e precisa ouvir opiniões que são contrárias ao pensamento formado, para ter uma opinião diferente ou solidificada em cima de determinado assunto. E se ele concordar com você, ele vai concordar com muito mais convicção, propriedade do que ele vai concordar porque foi meu pai que falou. Exatamente. Não é isso? Isso não significa, tá, pessoal, que eu tô aqui abrindo mão de professor, de pais participar de escola. Pelo amor de Deus. Também é um outro problema. Aí você escuta, tá bom, então eu nunca mais vou na escola. Não é assim também, não. Os pais, os professores os pais têm que participar da escola. Estudo que a Educação para Todos defende sempre, né? Mas tem que saber entender a diversidade. Até onde? Atender a diversidade, entender que a escola está ali para construir conhecimento na generalidade, né? Junto com outras opiniões, com o trabalho em grupo, tá? E o que nós temos que apoiar, isso nós falamos hoje a tarde inteira. Apoiar o professor, melhorar a autoestima, melhorar a infraestrutura, ver quais são as deficiências que a pandemia deixou e tentar ajudar nisso. Se você tem uma profissão, poxa, dou 1 hora por mês lá pra escola para ajudar em alguma coisa, né? Se você é médico, quem sabe faz uma consulta 1 hora por mês. Se você é engenheiro, de repente você ajuda a resolver um problema. Assistente social. Né? Assistente social, vai lá conversar com o professor. Psicólogo tá precisando muito, hein? Ir lá conversar com os professores que estão pedindo. Há muita coisa pra você fazer, há muita coisa para você participar na escola. Desde que você não atrapalhe, né? A ideia da diversidade, a ideia da inclusão, a ideia da construção do conhecimento pela quantidade de informações de diversidade. É isso aí, gente. O professor, aqui, ó. Nós estamos ouvindo aqui, ó, Renato. O Renato Pereira tá mandando um abraço aqui pra gente. Tá ligadão? Renato, obrigado, viu? Um abraço pra você, escute sempre, tá? Maravilha, um abração, Renato. Olha, o programa Educação para Todos fica por aqui. Hoje, como acontece todas as últimas quintas-feiras do mês, vem aqui o professor Cláudio Magalhães para discutir conosco sobre as notícias da educação. Dessa vez ele trouxe as notícias da educação do mês de junho. Só que no mês de julho ele vai participar por telefone, né? Ele não virá aqui pessoalmente. Só em agosto. Durante o mês de julho, nem o Rony vai estar aqui, porque eu estarei fazendo as férias do Rony aqui em julho, de segunda a sexta, de 2 até as 7. Tá certo, Rony? Tá certo. Sábado, domingo, horários variados aí, né? Variados. Com o nosso pagode, tem muito pagode, tem Roberto Carlos. Tem o Roberto Carlos, domingo, os problemas de cada um. No sábado tem uma programação bacana, gostosa, nas tardes de sábado. No domingo tem o Robertão também, com os problemas de cada um. Sim. Então, professor,
Eu agradeço demais sua participação. Rony, boas férias para você. Obrigado, aproveite professor. bastante. Muito obrigado pela confiança. Eu tenho, gente, aqui a responsabilidade de buscar do Rony aqui a audiência que ele tem. Sim. Tentar segurar. Não é? Né? Eu tenho o Isso é mole. desafio de estar aqui com o Rony, fazendo Tarde Total, que será um grande prazer para mim estar de volta nas ondas do rádio. Para mim é muito importante estar aqui comunicando, sendo um representante da população, da comunidade, participação da audiência da Autêntica FM, da Rádio Favela. É um prazer estar aqui. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Bacana Então, demais. Rony, até agosto? Professor Cláudio Magalhães, até agosto? Até agosto. E eu vou ficar aqui. em Não, julho. mas eu volto em julho, hein, tá? Eu volto, nós vamos conversar Mas por telefone, por telefone. mas vamos estar aqui na última quinta-feira do mês pra gente falar sobre os destaques da educação no mês de julho. Até lá, pessoal. Gente, com os trabalhos técnicos de Rony de Souza, produção de Cláudio Magalhães e coordenação de Deisiane Avelino, com apoio cultural da Faculdade Multivix, EAD Polo Santo Antônio, fica por aqui o programa Educação é para Todos. Um abraço, professor. Um abraço, pessoal. Tchau. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de